Olá, que bom que você está conectado conosco para mais um estudo daqui da rede de grupos da cidade, da Igreja da Cidade. Meu nome é Pastor Vinícius Carvalho e tenho o privilégio de compartilhar com você hoje a terceira mensagem desse estudo que estamos fazendo em cima do livro do pastor Eduardo Bortolossi, o livro profundo, durável e acessível. E estamos aprendendo como nos tornarmos melhores seguidores do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Então já aprendemos sobre a importância da profundidade, já aprendemos sobre a importância da durabilidade e hoje vamos aprender sobre a importância de desenvolvermos uma vida acessível. Jesus Cristo era acessível, ele é acessível. Ele veio para romper as barreiras que a religiosidade cria. Ele veio para estabelecer um relacionamento e apenas no relacionamento existe acessibilidade. Em João capítulo 4, versículo 12 diz: o nosso pai Jacó que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado. Nós vemos que o símbolo da imagem ali do poço de Jacó é um símbolo de acessibilidade. O poço ele ficava disponível para quem quer que precisasse ou quisesse retirar água para beber. Ele era acessível a todas as pessoas. E é interessante observarmos que o primeiro desejo da mulher que acabara de se render a Cristo foi deixar de lado o seu cântaro, aquele vaso que ela foi buscar água, para correr para trazer outras pessoas, para ouvir também a palavra de vida eterna que Jesus carregava. Ou seja, ela estava cheia de sede de água e ela saiu cheia de sede de compartilhar o Evangelho de Cristo. Nós temos que ser assim também. Ela, a partir do momento em que ela recebeu a mensagem da vida eterna de Jesus Cristo, ela não guardou para si mesma, mas ela se tornou acessível e levou a mensagem de uma forma acessível a outras pessoas. Como eu disse, Jesus era acessível. Então, de três caminhos possíveis que Jesus tinha para atravessar aquela região, ele escolheu o caminho menos improvável, que era passar por Samaria. Se naquele tempo os fariseus religiosos, eles não passariam por lá, por causa de uma rixa religiosa, geográfica, histórica que acontecia entre o povo de Judá e o povo de Samaria. Mas Jesus decidiu passar por lá. Então ele mudou o seu caminho para acessar, para se tornar acessível a uma pessoa somente. E ele ia aonde a religiosidade evitava que outros fossem. Então, nós temos que aprender que depois que Jesus no caso, essa mulher teve encontro com Jesus, mas Jesus foi de encontro a ela, essa mulher, ela fez com que a dor dela e os fracassos da vida dela fossem combustível para ela viver o chamado dela. Veja, ela passou de alguém que não entendia nada de Deus para alguém que estava agora ministrando na vida de outras pessoas. Então nós vemos que o poder real do Evangelho, quando nós vemos o verdadeiro poder real do Evangelho, quando a vida das pessoas ao nosso redor melhora. Então, nós temos que levar o Evangelho até essas pessoas, nos tornarmos acessível a elas. É interessante que, por um lado ruim e preocupante, que hoje nós temos muitos pastores e líderes e youtubers que não têm acesso, as pessoas não têm acesso a essas pessoas, esses líderes. Eles são pastores virtuais, mas o Evangelho de Jesus Cristo ele não é um evangelho virtual, ele é um evangelho real. E pastores têm que ter acesso às pessoas, vida na vida, discipulado, sabe? Nós temos que sermos pessoas acessíveis à nossa família espiritual. Jesus ouvia aqueles que ninguém ouvia, dava atenção àqueles que ninguém dava, tocava aqueles que ninguém queria tocar. Por isso, Jesus tinha um impacto muito grande na vida das pessoas. Então, eu quero compartilhar aqui com você hoje alguns princípios de como se comporta uma pessoa que vive uma vida espiritual acessível. Você está pronto? Então vamos lá. O primeiro princípio é: a pessoa ela tem que se livrar de toda religiosidade. Como diz lá em João capítulo 4, versículo 8. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Em João 4, 31, 34 diz que os discípulos, depois que voltaram, insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida?
Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. É muito interessante ver a imaturidade espiritual dos discípulos, coisa que nós vemos muito hoje em dia também, que muitas vezes não entendiam o que Jesus estava dizendo. Mas o que fica claro aqui para a gente é que Jesus manda os discípulos irem comprar comida em outra cidade porque ele gostaria de estar a sós com aquela mulher. Talvez não, podemos afirmar que a religiosidade deles, que não aceitavam os samaritanos, iria atrapalhar o seu propósito de estar lá para discipular aquela mulher. Muitas vezes a religiosidade está dentro da igreja, dentro das nossas equipes, e não fora dela. Jesus, sabendo disso, enviou eles, tirou a religiosidade de perto para que ele pudesse cumprir o seu propósito. Então, nós temos outro exemplo, quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo. Quando ele chega, havia descrença ali, que ela já tinha morrido. Então, o que Jesus fez? Ele colocou as pessoas para fora e só deixou permanecer as pessoas que estavam alinhadas com aquilo que ele iria fazer. E muitas vezes, nós temos que tirar de perto de nós, no nosso ministério, na nossa liderança, aqueles que estão desalinhados ou aqueles que estão sendo ministrados por um espírito de religiosidade. A religiosidade paralisa e impede o crescimento e a frutificação do nosso chamado. Então nós temos que afastar a religiosidade e para que nós possamos viver uma vida de uma espiritualidade acessível. Segundo ponto é abandonar o que atrapalha. Veja, em João capítulo 4, versículo 28, diz que a mulher, deixando o seu cântaro, voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. A mulher, a coisa mais valiosa que ela tinha era aquele cântaro, aquele vaso da onde ela foi buscar água. Ela larga aquele cântaro para trás e vai ministrar na vida das pessoas. Ela vai evangelizar. Ela chegou lá cheia de sede de água natural, uma sede biológica, e ela saiu cheia de sede espiritual, de compartilhar e transbordar aquilo que ela tinha recebido na vida dela. Mas ela precisou deixar para trás um peso. O cântaro era um peso. Imagina aquele vaso cheio de água, quanto tempo a mais, por causa do peso, ela levaria para chegar até a cidade. E esse peso, muitas vezes, é o que tem atrasado, tem nos deixado mais lento na nossa jornada com Cristo. Então a pergunta que eu quero te fazer é: quais são as coisas em sua vida que precisam ser deixadas para trás, para que você possa compartilhar quem Jesus é e o que ele tem feito na sua vida? A vida cristã, a jornada cristã, ela é sobre renúncia. A cada novo nível de profundidade que você alcança no seu relacionamento com Deus, um novo nível no seu chamado, a nova patente que você recebe, há um novo nível de renúncia que você vai ter que fazer. Algo novo que você vai ter que entregar, deixar para trás, para que você possa receber algo novo de Deus, como aconteceu aqui com essa mulher. Então, o segundo ponto é você abandonar o que está te atrapalhando na sua jornada. Isso é preciso sabedoria, discernimento e maturidade espiritual, para que você possa abandonar essas coisas. E o terceiro ponto é compartilhar tudo o que você recebeu de Deus. Continuando aqui na história, diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. E continua falando que muitos naquela cidade creram. E eles falaram: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que esse é realmente o Salvador do mundo. Olha que testemunho fantástico. Imagina você, se coloque no lugar dessa mulher samaritana. Você ouvindo de pessoas que você compartilhou o evangelho, que você compartilhou o que Deus fez na sua vida, o que Jesus está fazendo e quem ele é, compartilhando sobre o poder da cruz, da ressurreição, da salvação que você recebeu. O seu testemunho levando pessoas a falarem o seguinte: agora nós cremos não somente porque você compartilhou, mas porque você compartilhou, me aproximei de Jesus e agora eu creio que ele é o Salvador do mundo. Uau! É muito poderoso esse poder do testemunho. Só que há uma chave por trás. O nosso testemunho só tem autoridade, só tem poder quando ele é acessível a outras pessoas. Não adianta nada você ser salvo e você guardar tudo que Deus tem feito na sua vida para você. Você não ter acesso a outras pessoas. Você viver apenas dentro da bolha que nós corremos o risco de correr. Mas sim você ir em direção às pessoas que mais precisam ouvir o Evangelho.
Comece a enxergar as pessoas como potenciais para o crescimento do reino. Invista na vida delas. Jesus viu aquela mulher como uma multiplicadora da mensagem. Quando se perde o foco da missão, começa a disfunção. Você precisa enxergar as pessoas como uma oportunidade também para que o reino se espalhe e para que você possa investir na vida delas. Então hoje nós aprendemos um pouco mais dentro desses 3 princípios, as 3 chaves. Nós aprendemos como viver uma vida de uma espiritualidade acessível. Aprendemos nesse estudo como vivermos uma vida de profundidade com Deus, duradoura com Deus e também uma vida ser acessível. E você é resposta para essa geração através desses 3 princípios. Concluindo aqui, quero convidar você para refletir comigo. Você se considera uma pessoa com uma espiritualidade acessível? Quais são as suas maiores dificuldades em ser uma pessoa acessível aos demais? Pense sobre isso. Para a oração, que a sua oração hoje seja em buscar a Deus uma sensibilidade ainda maior na sua espiritualidade, para que ela possa ser cada vez mais profunda, duradoura e acessível. Para você aplicar nessa semana, encontre espaços em sua agenda para ser mais acessível às pessoas e ao que Deus quer fazer através da sua vida. As pessoas, elas têm um valor e nós entregamos para elas o nosso tempo, o nosso ombro, os nossos ouvidos, para que possamos ministrar na vida delas também. E indico para você a leitura de um livro, desse estudo, profundo, durável e acessível, e encorajamos para que você leia. Eu espero que você tenha sido abençoado com esse estudo de hoje. Se você ainda não faz parte de um grupo da cidade, aqui da Igreja da Cidade, entre em contato com o e-mail que está aí na tela para você, que vai aparecer. Nós queremos te conhecer e queremos encontrar um grupo para você, pois nós somos uma igreja família, uma igreja em muitos lugares e você é muito bem-vindo. Que você possa aplicar esse estudo no seu coração e que Deus abençoe a sua semana grandemente. Um grande abraço.